Agora sim, vamos para a nossa apresentação, no nosso convidado super especial, doutor, professor Rafael Luiz Costa. Seja bem-vindo ao nosso Unipod, meu querido. Opa, grande prazer, grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, hein? Tô um pouco nervoso, hein? Não, você é nervoso. Que é isso, Rafa? Eu tive a oportunidade de participar do podcast dele também, um podcast de sucesso, também está sempre nas redes sociais. Eu tô vendo aqui, Rafael... Caramba, que currículo. Vamos falar um pouquinho aí do seu currículo aí, para o pessoal começar a entender. E a gente já começar também a bater trocando ideias, mas no Unipod. É isso aí? Vamos lá. Fala um pouquinho daí da sua graduação, pós-graduação, que você tem hoje aí no seu currículo, que é maravilhoso. Claro, professor. Olha, você sabe que hoje eu sou um advogado, mas eu começo mesmo na tecnologia, né? É mesmo? Comecei ali como um técnico em informática, então eu sou formado em redes de computadores, e aí me especializei depois em segurança da informação. Né? Olha, então, nós vamos falar muito sobre isso, segurança da informação, bastante, né? Vamos conversar muito sobre isso. Pois é, então aí eu começo ali, né, na área da tecnologia, e eu vi que a tecnologia, ela também tem uma veia que é a segurança, né? Eu me interessei por isso. Tá. Poxa, acho que a segurança cibernética, ela é interessante. Aí eu fui estudar a segurança da informação. Tá. Então me especializei em segurança da informação, e durante o período em que eu estava ali na pós-graduação de segurança da informação, eu tive contato com alguns advogados especialistas em direito digital. Olha Isso só. Despertou uma curiosidade, professor. Me fala um negócio. Chamo de doutor, professor? Como é que você gosta de ser chamado? Do jeito que você quiser, que você é um professor. Nos bastidores ele falou que gosta de ser chamado de professor, né? Porque gosta de estudar. Sua primeira graduação foi Direito? Não, minha primeira graduação foi redes de computadores. Então você tecnologia em redes de computadores. Então você já foi para tecnologia e aí depois você descobriu o direito que poderia trabalhar dentro da tecnologia. Foi isso. Eu nunca imaginei ser um advogado. Nunca mesmo? Passou pela minha cabeça estudar direito. E de repente, durante o curso, né, de segurança da informação, eu tive aula com um advogado especialista em direito digital. Eu falei, nossa, um advogado que conhece tecnologia, aquilo me chamou a atenção. E eu conversei com ele, ele falou, Rafael, eu era um programador. E aí eu vi que a tecnologia e o direito andam juntos. Nossa, aquilo ali pra mim foi... Falei, caramba, porque normalmente a pessoa pensa assim, vou fazer direito, vai ser civil, criminal, né? Exato. E nem vai passar perto de tecnologia. Não, nem, exatamente. Né? Então você que está nos assistindo aí, então você que de repente é da área de tecnologia, olha um novo campo aí que na área de direito, com né? certeza, com certeza. E assim, professor, essas áreas, elas realmente se comunicam. Elas se comunicam assim o tempo todo. A sociedade é digital. Então pensa, naquela altura eu já tinha feito uma série de certificações, já tinha baita experiência na área de tecnologia. De repente eu falei, cara, eu vou estudar direito. Pra você ter ideia, eu terminei a faculdade de pós-graduação de segurança da informação em abril de 2016. Uhum. Em agosto de 2016 eu ingressei na faculdade de Direito. Cara, foi em seguida. Eu tô vendo aqui que tem o seu currículo, vamos falar um pouquinho, a gente já tá poder trocar uma ideia, né, sobre o seu currículo. Pós-graduação em Direito 4.0. O que seria isso? Vamos falando cada uma dessas especializações e a gente vai já navegando aí, se aprofundando nessa área. Sim, sim. Então, todo mundo me pergunta se eu estudei Direito Digital, né, porque... essa pegada da tecnologia com o direito, eu falei, não, eu estudei direito como todo e qualquer advogado estudou, fiz a prova da OAB como todo e qualquer advogado fez, né? Mas depois você tem que direcionar, né, o que você quer. E aí eu procurei uma pós-graduação que ela trouxesse o Direito 4.0. O que é o Direito 4.0? Exatamente. Fala para os nossos amigos que estão aqui nos assistindo aqui, claro. Vai lá. Para você ter uma ideia, como eu disse aqui, a sociedade ela de fato é digital. Todas as nossas relações elas passam pelo digital. Você pode ver que tudo se converte para o digital. Observa as agências bancárias, por exemplo, elas estão desaparecendo, né? A carteirinha de vacinação hoje das crianças já é digital. Ou seja, as relações elas passam pelo digital. Então, o Direito 4.0 é o direito que vai entender essa sociedade cibernética, sociedade informática e analisar como essas relações se desdobram. Então, você hoje tem
várias legislações digitais. Né? Você tem o próprio Marco Civil da Internet, que é importantíssimo. Você tem a famosa Lei Carolina Dickmann, que introduziu alguns artigos no Código Penal, como, por exemplo, o artigo 154A, que é a invasão de dispositivo informático. Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem a lei que introduz a educação digital. Então, vejam só, né? O direito, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir, ele vai regulamentar, melhor dizendo, o que acontece na sociedade. O direito não tem como se antecipar. Né? Então, conforme a sociedade vai evoluindo, o direito ele vai analisando. Então, quando a gente fala de uma graduação, uma pós-graduação, direito 4.0, o que ele vai olhar? Cibersegurança, proteção de dados, uma série, segurança da informação, uma série de coisas que convergem com o direito. Então, o meu caso aqui, você até falou, você que está interessado aí, se você é advogado, eu faço o convite, você precisa entender sim das legislações digitais, porque uma hora isso vai acabar caindo numa questão que não é só física mais. Né? Então o próprio direito civil, professor, para você ter uma ideia, tem um anteprojeto agora que vai reformar o Código Civil para um Código Civil digital. Existe um livro sendo introduzido sobre a personalidade do ser humano, né, a personalidade da pessoa humana no digital. Então fala sobre inteligência artificial, o Código Civil, hein, que é o código que rege as relações privadas no nosso ordenamento jurídico. Você vê, né, professor Rafael? Antigamente, minha esposa é bacharel em Direito, foi 5 anos também, né? E ela ia ver um processo, ela ia ter que ir até lá o fórum, não sei o quê. Hoje você... Onde que está isso daí tudo hoje? Tudo digital, exatamente. Tudo digital, não é verdade? Né? Você precisaria ir até lá, pegar aquele processo, ficar folheando ali naquele balcão, ali, né? Muita dificuldade, se deslocar. Hoje não, hoje né? Não. Olha aí, facilitando tudo. Hoje totalmente, assim... Hoje o advogado, se ele não quiser, ele pode ficar apenas no home office, né? Trabalhando em casa. E atendendo também, né? E atendendo. Porque depois da pandemia, a gente teve realmente uma aceleração nessa questão da tecnologia, né? Então, antes, para você fazer uma reunião online, você tinha que negociar com o cara. Vamos fazer online, né? Na época, o Skype, vamos fazer por Skype. Hoje mudou. Hoje, se você quiser uma reunião presencial, você tem que negociar. É verdade. Porque ele já entende que é online. Então... muita coisa evoluiu pro digital, né? Então, é por isso que eu falo para você, assim como essas relações evoluíram, infelizmente os crimes também. Né? Aí que entra a questão que a gente fala, né? Que às vezes as pessoas postam algumas coisas e é fake news, né? Fake news, então, exato. Então, professor... Então, o direito entra nessa parte? Aí entra a questão do advogado também? Com certeza, o advogado especialista em direito digital, em direito penal informático, né? Então... você tem muitos crimes que eles nasceram no digital. Muitos crimes, eles migraram para o digital. Então, por exemplo, pedofilia. O cara que antes ia lá assistir as crianças brincando num parque, né, com segundas intenções, hoje ele se passa por um amiguinho, né, com um avatar, num jogo lá, ou alguma coisa dentro do Discord... ou alguma coisa ali dentro do Roblox, enfim, uma série de informações que ele pode se utilizar para começar a induzir aquele amiguinho para que venha para uma relação, um contato mais íntimo fora dali. Então, vejam só, tudo isso se utilizando do digital. É um crime que já existia, né, dentro do âmbito físico, ele migrou para o digital. Mas se você parar para pensar sequestro de dados é algo que é novo. Né? Como assim sequestro de dados? Né? Então, a tecnologia, lógico, ela é um meio para um fim. É a mesma coisa de um carro. Né? Você usa o carro para várias coisas, mas tem criminosos que usam para assaltar. A tecnologia, a internet é a mesma coisa. Então, muita coisa, infelizmente, migrou para cá. Né? A extorsão, mas você tem, por exemplo, o sexting, sextorção, porn revenge. Tudo isso são crimes que nasceram com a internet. Então, o advogado ele precisa entender disso, se ele quer especializar nessa área,
para poder conseguir defender os seus clientes aqui. Né? Deixa eu perguntar um negócio para você, Rafael. Tem duas perguntas que eu gostaria de fazer para você. A primeira é o seguinte, a gente recebe muita informação nesse brinquedinho aqui hoje, ninguém vive sem, né? Não dá. E como é que a gente identifica uma informação, uma notícia, se ela é verdadeira ou não? Tem como fazer isso? Tem alguma dica? Porque às vezes as pessoas recebem lá uma informação, uma notícia e começam a espalhar. Sim, e sim. aí começa isso uma rapidez muito grande, né? Verdade, é verdade. Como é que a gente faz para ter certeza que aquilo ali não é um fake news? Sim, essa é uma excelente pergunta, porque esse podcast é um podcast que fala sobre educação. Né? E nós somos duas pessoas que amam a educação. Eu amo a educação me trouxe para onde eu estou hoje, mudou a minha vida, né? E hoje eu sou muito grato por isso. Só que ninguém nos educou a usar um dispositivo como esse. É verdade. Né? Então você simplesmente sai manuseando e caindo em golpes adoidado. Né? Então você cai o tempo todo em golpe, você cai em golpe do Pix, você cai em golpe. Então eu sempre falo, professor, até para os meus alunos lá da Jornada do Imigrante Digital, que aprender a se proteger, você não precisa ter conhecimento técnico. Você precisa ter o conhecimento que o Rafael tem. Não precisa. Você precisa mudar o seu comportamento. Tá. Então, como é que você muda o seu comportamento? Observa se aquilo realmente é verdade. Começa a desconfiar. Tá. Pera, primeiro, o golpe da passagem da madrugada. Vou lá no Facebook. Poxa, será que é realmente isso? Como é que eu descubro se é fake news, se é golpe? Você vai nos comentários? Não, os comentários, na verdade, os comentários também estão ali para fazer uma armadilha, exato, porque eles também fazem parte daquele golpe. Tá. Então o cara fala, nossa, eu já comprei, gente, maravilhoso. vai lá, é maravilhoso. Então é mentira. O que você tem que fazer? Ir nos meios oficiais. Vai lá no Instagram daquela companhia aérea, vê se isso é verdade. Se for o caso, entre em contato com a companhia aérea. Então, muita coisa tá ali disponível, mas nem sempre é verdade. Então, você tem que verificar se isso realmente, de fato, é real, é verossímil, né? E aí, o que é interessante também? Que você tenha antivírus nos seus smartphones, nos seus dispositivos, né, nos seus computadores. Por quê? Sem um antivírus, você pode estar numa página que é phishing, que é completamente falsa, que estão ali só para coletar os seus dados. Se você não tem um antivírus, você cai em golpe. Então, o pessoal fala muito, né, sobre investimentos, que você precisa ter educação financeira. Só que como que você consegue ter educação financeira, sendo que você está caindo em golpes, perdendo dinheiro, porque você não consegue identificar se aquilo é verdadeiro ou não? Né? Então, qual que é o grande lance disso tudo, professor? É a questão da engenharia social. Os cybercriminosos, eles são especialistas em engenharia social. O que é engenharia social? Eu vou induzir o professor Luizinho a ele me fornecer as informações. Então eu vou apelar para os sentidos mais primários dele. A euforia, a adrenalina, a curiosidade, a alegria, medo. Tudo isso eu vou explorar para que você me forneça as informações. Um exemplo, o golpe da CNH, né? CNH suspensa. É verdade. Eu mesmo recebi muita informação. Que a minha CNH está suspensa. Clique aqui e saiba né, o que está. Se seu CPF está suspenso. Então, aí, quais são as possibilidades do CPF estar suspenso? São duas. Ou a pessoa já faleceu, e o CPF vai ser suspenso ou bloqueado, ou você tem o mesmo CPF que outra pessoa. São essas duas hipóteses só. Se ela tem alguma coisa relacionada ao imposto de renda, você deixou de declarar, não ter a suspensão? Não existe a suspensão? Não existe. Só essas duas possibilidades. Segundo a Receita Federal, a única possibilidade é essa. Olha só, olha que informação bacana que vocês estão tendo aqui, professor Rafael. E a gente estava conversando nos bastidores sobre a questão de segurança, até você que costuma comprar muita coisa aí pela internet, né? E eu vou ser sincero, eu já usei meu cartão físico, né? E aí você põe o seu código de segurança. Que dica que você dá aí pro pessoal aí? Olha que dica bacana vocês vão ter aí do professor Rafael. Não, então, é isso aí, né? É mudar o seu comportamento. Então, imagine só, você vai fazer uma compra online. Então, é tudo virtual. Por que você vai usar o seu cartão físico para fazer essa compra? Quais são os problemas de você usar o seu cartão físico? Primeiro, se o seu cartão for clonado lá no próprio site, que você não sabe se ele é verdadeiro ou não,
Esse cartão ele vai ser utilizado para uma série de coisas, uma série de compras, você vai descobrir só depois. Foi o que aconteceu comigo. Aconteceu com você. Aí você vai ter que bloquear o seu cartão. Enquanto isso, que você não consegue usar, né? Então, no seu dia a dia, fazer suas compras, circular, você não vai poder porque seu cartão está bloqueado. Seu cartão físico está bloqueado. Então, sua vida foi prejudicada. O que você tem que fazer quando você for fazer uma compra na internet? Vamos imaginar que você vai comprar um determinado item naquele momento. Não é uma mensalidade. Você tem que entrar no seu banco, gerar um cartão virtual que dure apenas 24 horas. Olha aí, ó, que dica bacana. Isso daí você fazendo, professor, você fez a compra. Poxa, vamos imaginar que tentaram bloquear, clonar ou clonaram. Você bloqueia na hora ou exclui na hora. Ou então, vamos supor que aquele site foi invadido. Pô, depois de 24 horas o seu cartão não vale mais nada. Então, veja só, fica mais fácil de bloquear. A mesma coisa, os streaming, né? Os streaming não dá para você gerar um cartão que vai expirar daqui 24 horas, mas gera um cartão virtual, porque se acontecer alguma coisa, você exclui o seu cartão, você não para a sua vida, gera outro e pronto, entra em contato com o banco para informar que ele foi clonado. E você sabe que a minha sorte maior foi assim, na verdade eu descobri por acaso, eu estava dentro de vendo passagem para viajar, eu fui passar meu cartão, falei, nossa, meu limite caiu muito, o que eu tô fazendo? Aí eu fui consultar, lá tinha uma compra lá no sul, capacete, jaqueta de motoqueiro, mas eu falei, cara, não tenho nem moto. A minha sorte, assim que eu posso dizer, é que eu sempre pago dos meus cartões um seguro. Então, o seguro que me dá a garantia. E aí, eu consegui juntar o banco, que eu já tenho esse seguro, e eles puxaram o histórico, né? Ver que eu não é uma compra que eu costumo comprar, né? Ainda de costume. Viu que também que eu não tenho nem moto, nada. E aí, conseguiu resolver. Mas aqui fora do padrão de compra, né? Entendeu? Sim, mas a dica que você está dando é legal. Outra coisa, gente, eu estava assistindo outro dia um podcast aqui do professor Rafael. Aliás, depois ele vai passar o endereço para vocês aí, dar todas as dicas, né? E você que vai viajar, costuma estar dentro do aeroporto, usar o Wi-Fi do aeroporto. Fala para o pessoal aí o risco que eles estão correndo aí. Todo mundo acaba usando, né? Sim, a questão também tem o Wi-Fi do aeroporto. Qual que é o problema do Wi-Fi do aeroporto? É que é uma rede sem fio pública. Então, aberta. É uma rede sem fio aberta. Quando você está numa rede sem fio, uma rede, não importa se é sem fio, com fio, mas enfim, uma rede sem fio, você está se comunicando com outros equipamentos que ali estão também conectados. E você não sabe da saúde daqueles equipamentos. Então, o que acontece? Quando você está conectado nessa rede sem fio, as informações que trafegam no seu smartphone, no seu computador, elas passam por essa rede sem fio. E ali você pode ter as suas informações roubadas, sim, porque tem muitos especialistas, cybercriminosos, que eles ficam ali só para obter informações do que passa naquela rede. Eu estou falando de senha de banco, senha de redes sociais. As pessoas, às vezes, a gente fala isso, acha que, você está assistindo muito CSI, né? Tá assistindo muito. Essa série tão famosa. Pois é, mas pra você ter ideia, existe um equipamento chamado Pineapple. Ele é um equipamento que ele simula as suas redes sem fios conhecidas. Então, às vezes, você está num lugar público, aí você fala, nossa, eu estou conectado na rede sem fio da minha casa? Como é possível? Ele simula uma rede sem fio pública, uma rede sem fio conhecida. O seu smartphone, o seu computador passa pelo roteamento desse equipamento. Enquanto isso, ele fica armazenando todas as informações que você está trafegando ali. Depois, quando esse cara chega em casa, ele vai analisar tudo isso e ver se tem senhas para ele aproveitar, ver se ele pode abrir uma conta em seu nome. Tudo isso é feito. Então, uma rede sem fio pública é um grande risco de ser utilizada. Aí vamos imaginar, poxa, Rafael, mas eu estou no aeroporto, viajo muito, estou na lanchonete, preciso da rede sem fio. Como eu faço? Você pode se conectar por uma VPN. Se conecte na rede sem fio, mas em seguida conecte a uma VPN. Explica para o pessoal que está ali que é, porque tem muita gente querendo estar bem interessado. Claro. Então, a VPN, o que acontece, né? É o Virtual Private Network. O que é exatamente? É uma rede virtual privada. Tá. Quando você está por uma VPN, os seus dados, falando muito de maneira bem esdrúxula assim... Simples. Simples. Ele embaralha os seus dados.
Ele cria uma camada de criptografia, ele cria um túnel, ele fecha um túnel da ponta A, que é você, à ponta B. Uma proteção. Uma proteção. E aí o que acontece? Evita-se de algum intruso ultrapassar a sua comunicação, intervir na sua comunicação. Então cria um bloqueio. Cria um bloqueio, perfeito. Né? Então, nesse momento, você está criptografado. Qual que é o cuidado que você tem que ter? Você tem que tomar cuidado com quem você fecha a VPN, né? Porque, por exemplo, quando bloquearam o WhatsApp aqui no Brasil, uma decisão judicial, a galera saiu fechando o VPN e começou a perder os dados. O pessoal invadia, porque quando você fecha um túnel VPN, você se comunica com outra ponta. Aquela ponta, ela recepciona os seus dados. E se ela não for de confiança? Então começou a acontecer isso. As pessoas estavam conectando com o VPN, que nem sabia de onde é. E aí acabou tendo os seus dados, olha só, né? Então o que você tem que fazer? Fechar um túnel VPN com uma fonte confiável. O iPhone, né, dentro do iOS, ele já tem, de maneira nativa, um módulo de VPN. Mas existem vários antivírus de confiança que oferecem o módulo VPN. Então é importantíssimo você fazer. Você pensa, nossa, mas é difícil se conectar uma VPN? São toques na tela. Né? Você dá 2 toques na tela, está conectado numa VPN. Caramba. Então, usem a rede sem fio, mas usem por VPN. Vai por mim, gente. Tem muitos casos aí do cara ter conta aberta dentro de um banco digital que ele não faz ideia, porque não tomou cuidado. Você falou, professor Rafael, questão de banco. Você acha que hoje os bancos estão seguros? Eles têm uma segurança que garante ao cliente os dados dele, para ele não ter problema? Você acha que nós estamos num nível que já está tendo essa segurança? Eu sei que tecnologia, eu estou falando aqui, daqui a pouco 2 minutos já mudou, é muito rápido, sim, né? Muito rápido. Sim. Para você ter ideia, professor, segundo a instituição AVTest, são criados mais de 150 mil novas pragas todos os dias. Caramba! Então, imagine só. O banco é seguro? O banco ele é uma das instituições mais seguras dentro da tecnologia. Só o que acontece? Inclusive, existe resolução do Bacen obrigando que o banco invista em cibersegurança. E eles realmente fazem isso. Eles contratam hackers éticos para tentar invadir seus sistemas. Tem pesquisadores aí de segurança informando brechas para os bancos. Então, sim, o banco ele é seguro. Só o que acontece? A corrente sempre estoura pelo elo mais forte, mais fraco, né? No caso é o usuário. Então, às vezes o usuário não dá a devida atenção, como eu falei aqui. Tem um antivírus, se conecta em qualquer rede, sai acessando o banco. Então, essas brechas aí acabam sendo utilizadas para invadir dispositivos. Agora, uma coisa que a gente está observando que é bem falho é a questão de abertura de contas em bancos digitais. Então, é verdade. A gente cresceu muito. Então, a gente tem casos lá no escritório que a pessoa transferiu um monte de dinheiro via Pix para contas de pessoas que nem fazem ideia que tem aquela conta. Então, o cara vai lá, tira uma selfie daquela pessoa e abre uma conta como se fosse ela. Né? Então tem o golpe da selfie, por exemplo, né? Para a gente chegar nessa questão da segurança da abertura de contas. O cara vai fazer uma entrega para você. Posso tirar uma selfie sua aqui só para eu comprovar? Não deixe. Isso é verdade. Isso é para comprovar que foi entregue para a pessoa e tal. Sabe o que acontece muitas vezes, professor? O cara tá abrindo a conta naquele momento, na sua frente. Naquele momento? Naquele momento. Ele fala, deixa eu só tirar uma selfie sua só para eu comprovar. Ele precisa do seu rosto para ele abrir a conta. Meu Deus. Então vejam só, ali ele abre a conta e aquela conta com certeza vai ser utilizada para aplicar golpe do Pix. Então vejam só, nesse momento, essa abertura de conta, houve uma falha do banco, porque ele não verificou todas as questões e a pessoa teve uma conta aberta sem sequer fazer ideia. De repente, ela é chamada numa delegacia para se explicar por que tem tanto dinheiro passando pela conta dela. Nossa. E não faz ideia. Então, olha só como o crime ele evolui com a internet. E, lógico, a criatividade desses delinquentes, né? Então, tem uma súmula, a 749, salvo engano, do STJ, que responsabiliza os bancos nesse tipo de crime, né? Uma responsabilidade solidária. E aí os bancos precisam se posicionar, né? Melhorar essa questão de abertura de contas. Então os bancos são seguros? Eles são.
Só que tem muitas brechas e o alvo principal desses caras ou é para obtenção de dinheiro ou é para obtenção de dados. Os dados pessoais, professor, se a gente soubesse, se as pessoas soubessem o quanto eles são importantes, as pessoas teriam mais consciência, né? É só você se perguntar, por que que uma drogaria te dá desconto quando você fornece o CPF? Isso é verdade. Toda drogaria pede... Por que que, né? Por que que você tem esse desconto? Às vezes é irresistível, não tem como você não dar. Mas por que isso? Então, para você ter uma ideia, o seu comportamento de consumo é interessantíssimo. Por que que você navega por uma série de redes sociais e não paga nada para isso? Já parou para pensar? Né? Então, veja, você é muito importante. Os momentos que você vai comprar, os momentos que você navega, tudo isso é ouro em pó. Dentro do... a coisa é tão impressionante. A primeira eleição do Trump, como é que ele ganhou a primeira eleição? A Cambridge Analytica, com parceria com o Facebook, invadiu praticamente a privacidade de todo mundo numa pesquisa. E em vez de mandar no feed, tá enviando no feed das pessoas informações pró-Trump e contra Hillary. Então, veja, você acorda, abre seu Facebook na época, só informações boas do Trump. E da Hillary só... Então, os caras estavam controlando isso. Então, eles tiveram acesso a você, de você eles tiveram acesso ao seu amigo, do amigo, do amigo, do amigo, influenciando isso. Criou uma grande rede. Criou uma grande rede. E isso fez, com certeza, o Donald Trump ser eleito. É tanto que a Cambridge Analytica foi extinta e o Mark Zuckerberg foi para a corte norte-americana se explicar. Ixi. Olha o tamanho que é a internet, professor. Então, é uma coisa assim, a gente vai falando, vai discorrendo. E é lógico, você precisa de leis para proteger isso. Né? Hoje já existe, né, a preocupação. Você vê que você puxou um assunto muito interessante, professor Rafael, a questão da... Às vezes eu estou pensando em alguma coisa, cai no meu celular, inteligência artificial. O que é isso aí? Fala para mim. Olha, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele moveu uma ação poderosa de mais de 1 milhão contra o Facebook. E o Ministério Público entrou como coautor. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma atualização, se eu não estou enganado, em 2021, eu acho, que você não podia recusar. A atualização da política de privacidade. Você não podia recusar. Se quisesse continuar usando, tinha que dar o ok e pronto. Só que essa política, ela permitia que o WhatsApp fosse muito invadido. O WhatsApp. Então, segundo o IDEC, se você hoje fala alguma coisa e você vai para a Meta, vai para o Instagram, para o Facebook, aquilo tá lá, é culpa do Facebook, do WhatsApp. Quem que você conhece que não tem o WhatsApp instalado no computador? Todo mundo tem. Todo mundo se comunica hoje. O mundo se comunica. Eu não conheço ninguém que não tenha. Não conheço. Então, segundo o IDEC, se você fala e tudo isso é captado, é culpa do WhatsApp. Então, como é que é? É muito louco. A tecnologia, nós não temos como fugir. Eu vou entrar numa questão polêmica aí para você discutir comigo, que hoje está dentro das escolas, né? Questão do celular dentro das escolas. O que você acha, professor Rafael? Essa questão é uma polêmica muito grande, né? Mas eu sou completamente a favor da lei que nós tivemos aí agora. Né? A lei que proíbe a utilização dos smartphones, né? Então... É assim, professor. Recentemente, no meu canal lá do YouTube, eu promovi um curso gratuito ensinando os pais a protegerem os seus filhos na internet. Por quê? Porque a gente teve, infelizmente, essa semana o caso de um desafio na internet que uma criança veio a óbito. Por conta de um desafio na internet. Do desodorante. Isso daí então, foi... Você vê que são desafios. Baleia, tinha lá a baleia azul, horrível, instigando ao suicídio. Então, veja, não dá mais para os pais simplesmente chegarem e tomar o seu smartphone e deixar eles usarem. Mas isso é o que acontece muito mais vezes. Você vai para um restaurante, né? Você vai com a família, a criança não está quieta, você dá o celular para... Dá o celular e pronto. E quando você dá o seu celular, qual que é o problema? Primeiro, e muitas vezes dá o próprio celular dele. Qual que é o problema? Primeiro, com certeza esses pais não se preocuparam em configurar o celular para a criança. Então, o celular tá para maior de 18. Tudo que essa criança vai ter contato é para maior de 18.
e a gente sabe o que tem por aí. Ela pode baixar todo e qualquer aplicativo que os pais nem vão perceber, porque ela tem uma habilidade ali já. E segundo, você pode expor a criança a esse tipo de coisa, tipo de desafios que você não faz ideia. E detalhe, professor, existem códigos e emojis que os pais não compreendem. Você acha que é uma coisa e na verdade é outra. Por exemplo, a série da Netflix Adolescência ilustrou muito isso, né? A mãe estava achando, os pais estavam achando que a menina estava elogiando o garoto. Quando na verdade ela estava detonando e humilhando ele, fazendo cyberbullying. Então, quando você coloca o smartphone na mão de uma criança, você não pode entregar de qualquer maneira. E ele atrapalha muito na educação, na sala de aula. É um desafio para o professor hoje prender a atenção das crianças por conta do smartphone. Então, a utilização do smartphone dentro da sala de aula é muito prejudicial. Muito prejudicial. É tanto que foi feita uma reportagem como que eram as crianças antes, né? Então, você ia lá no intervalo, maior silêncio. Todo mundo imerso lá no metaverso dos smartphones. Olha agora, criançada brincando, correndo, maior gritaria. Por quê? Nós somos seres sociais. A gente precisa dessa interação. Então, essa lei, ela é importantíssima sim, tá? Para poder controlar isso. Se você que é pai, que é mãe, que é responsável, que é educador, você precisa conhecer ferramentas de controle parental, como por exemplo o Google Family. Olha que legal, olha que dica bacana aí. Exato, o Google Family, para você ter ideia, professor, ele restringe que a criança baixe aplicativos. Então ele vai baixar um aplicativo, vai pedir permissão primeiro no aplicativo do pai. E o pai vai olhar e ver se aquilo, tem que ver termos de uso, faixa etária de utilização daquilo. Tudo isso precisa ser visto, porque vejam só, é bem complicado. Até mesmo a utilização dos horários. Então, está no horário de soneca. O smartphone bloqueia automaticamente. A criança não usa. Então, você precisa aprender isso, né? Esse tipo de coisa é que eu falei. A educação, professor, hoje, ela não é só mais como era antes. Ela é digital também. Né? A educação é digital. Então, a gente precisa, sim, estar atento a isso. Não dá para ficar alheio. Eu não conheço, ele manja mais do que eu, meu filho conhece mais do que eu. Esse é o mesmo discurso, né? Fala, uma criança de 3, 4 anos sabe mexer melhor no celular do que o próprio adulto. E passa a sensação de que essa geração é mais inteligente do que a minha, do que a sua, e não é. O molecada não sabe fazer nada sem o smartphone na mão. Não sabe se locomover sem o smartphone na mão. Não sabe fazer uma conta, né? Não sabe. Uma conta, não sabe. Pôr no papel, fazer uma conta, né? Exato. Essa é uma grande preocupação, né, Rafael? E eu fico contente que eu também compartilho com você dessa ideia, que eu acho que a escola é um ambiente... A tecnologia é sempre bem-vinda, né? Sim. Eu acho que é importante, né? Que nem eu falo, hoje nós temos aí o EAD, que cresceu muito, o ensino à distância cresceu muito depois da pandemia, né? E veio para ajudar até as pessoas conseguirem fazer uma graduação com custo muito mais baixo, uma flexibilidade, mas tudo tem que ter um equilíbrio em qualquer coisa. Sim. E isso a gente já vê algumas famílias, porque assim, quando vão sair para um jantar, para um almoço, já tem um desafio. Não sei se você já viu o desafio da família. Quem pegar o celular paga a conta. Boa. Né? Então é um desafio, tudo bem, porque as pessoas não conhecem. Você vê numa mesa, às vezes está todo mundo no celular. Sim. Né? Sim. E eu falo, é uma ferramenta que a gente precisa muito, né? Hoje claro. Você não dá para viver sem, né? A gente sabe. A gente sabe, mas tem que ter tudo no equilíbrio. Tudo em excesso acaba tendo um prejuízo, não é verdade? Sim. Isso que você falou, professor, é muito verdade. Esses dias eu estive no hospital com meu filho e eu estava olhando uma família inteira. O menininho mais novo, o outro mais velho, a mãe e o pai, todo mundo assim. Eles não trocaram uma palavra, não estou exagerando. Eu fiquei observando, falei, cara, eu trabalho com isso, né? Eu passo isso, então eu fico assim, boquiaberto. Falei, cara, isso está fazendo um mal tão grande, essa criança não sabe como ela chegou, ela nem sabe onde ela está, nem sabe o que ela está fazendo ali, ela vai chegar em casa, nem vai saber como chegou, ela não vai olhar ao seu redor, ela simplesmente está no piloto automático, entendeu? Então, isso é muito sério, professor.
Isso é muito sério. O que a gente está falando aqui, né, professor Rafael? A gente está aqui falando que a tecnologia está aí, tem que ser usada, mas com sabedoria, com cuidado, sim, com responsabilidade, sim, né? Sim. Que a gente fala. Que nem falando aí do celular mais um pouquinho, né? Hoje tu não baixa o seu cartão, né? Você vai lá, é até chique, né? Você chega lá, vai pagar. Qual você quer pagar? No débito ou no cartão de crédito? Você vai lá, tem. Né? O que você acha disso daí hoje? É seguro, não é? Como é que é? Porque você vem na maquininha ali, e que você acha? Olha, eu considero bem seguro, porque você tem ainda o reconhecimento facial. Para habilitar o NFC ali. Isso, que é a tecnologia exatamente. Você tem que fazer o reconhecimento. Então, eu considero seguro. E assim, o smartphone hoje, ele é o centro de tudo. Né? Ele é o centro de tudo. Então, por exemplo, hoje eu tô com a carteira aqui. Até não sei nem por que eu trouxe a carteira, porque hoje o Érico e o Gui que vão pagar o almoço, né? É mesmo? Vocês já estão sabendo. E é o seguinte, nem sei por que eu trouxe carteira. No restaurante da tia Luzia, que é como... Lourdes, obrigado. Minha produção aqui. Tia Lourdes. Hoje é quarta-feira. Feijoada. Então, tia Lourdes, me corrigiram aqui. Quero dar um grande abraço para tia Lourdes, para Cíntia, né? Então, a feijoada hoje está garantida lá da tia Lourdes. Lá, pois né? Hoje não tem mais a desculpa, esqueci a carteira. Tá no celular. Dá 2 toques aí, já passa o pagamento. Mas é assim, professor, hoje tudo gira em torno do smartphone, inclusive os pagamentos, né? Então, eu considero que isso é seguro, porque veja, se você tem um cartão por aproximação, não tinha os larápios encostando a maquininha aí, seu cartão passando. Hoje o smartphone, pelo menos, ele tem um reconhecimento facial. Porque você tem hoje com o cartão físico que ele é por aproximação, né? Então a pessoa está com a maquininha próxima ali, ele pode pegar seu cartão. Então é assim, tudo, mas é como eu estou dizendo, é questão de comportamento, né? Então, por exemplo, tem lugares que talvez não seria ideal você inserir o cartão. Né? Então tem muita gente que fala assim, meu cartão está bloqueado para aproximação. Mas você sabia que existe um malware chamado Prelex, que ele roda um software dentro do computador que está conectado à maquininha e ele clona seu cartão? É mesmo? Quando você espeta o cartão, ele clona, você vai tentar a aproximação, ele dá um erro, aí você é obrigado a espetar o cartão e ele lê e clona o cartão. Então você vê, mas aí você fala, como é que eu resolvo isso? Foge do seu alcance, você entende? Tem coisas que... Mas então os golpes estão a toda parte. É por isso que é importante você ficar muito de olho. E aí, a sua educação digital, ela é importante que você se eduque, principalmente na questão de segurança, até para você passar isso para os seus filhos. Então, como é que você resolve a questão do cyberbullying com criança? Cara, tendo um diálogo aberto, explicando os cuidados. Lembra quando nossos pais falavam, não falam com estranhos, né? Não falem com estranhos na rua. A mesma coisa, não falem com estranhos em redes sociais, gente. É isso mesmo. Né? O cuidado é o mesmo. Né? Então, a educação digital, ela é muito valiosa, mas a internet, ela é fantástica, ela é o quinto elemento, eu brinco, né? Mas você precisa estar ligado, porque ela pode causar grandes prejuízos. Eu conheço pessoas que tiveram aí, professor, mais de 238 mil, transferiram mais de 238 mil reais, achando que estavam investindo em criptomoeda. Outra coisa que também tu não fala que é um bom investimento, né? Pois mas é que as pessoas... Aí entra a questão da educação financeira. Então, é a engenharia social também. Então, veja só como que eu brinco que é a anatomia de um crime cibernético. Como é que é a anatomia de um crime cibernético? Eu vou invadir o perfil do Instagram do seu amigo. Então, eu vou invadir o perfil do Instagram do Gui. Tá. Né? O Gui é seu amigo. Aí o Gui te chama no direct do Insta e fala assim, e aí, professor, tudo bem? Olha só esse investimento, que fantástico, cara. Eu coloquei 100 reais, hoje tirei 1.000 hoje. Mas como é que é isso, Gui? É tudo em criptomoeda. Posso te chamar no WhatsApp? Não, pode. Aí você passa o seu número que eu acabei perdendo. Aí ele te aborda pelo Telegram, normalmente, ou pelo WhatsApp. Aí ele fala, professor, é o seguinte, esse daqui é o consultor da JP Morgan. Tô falando isso é um fato que aconteceu, tá? É um caso que, inclusive, eu tô cuidando. Tá lá no seu escritório. Tá no meu escritório. Então, ele se passa pelo JP Morgan
como um consultor de investimento, e fiz assim, olha, professor Luizinho, tal, funciona assim, mas tem que fazer alguns desafios, tá aqui a plataforma ridícula, esdrúxula, parecendo Web.1 lá, 1.0 lá, quando nasceu, e aí de repente ele fala, ó, transfere tanto para cá. Aí você pega e transfere, faz um Pix para uma conta laranja que foi aberta de maneira incorreta. E aí você realmente ganha um dinheiro, fala, poxa, caramba, eu coloquei 100, voltou 600. Opa, já tô o negócio é bom. Professor, daqui a pouco essa pessoa tá pegando dinheiro emprestado com o pai, com o irmão, com a tia, para investir nisso. E não observa que quando ela está fazendo esse Pix, ela está fazendo para uma outra pessoa. Quando, na verdade, investimentos, você transfere para a sua própria titularidade. Se você abre conta numa corretora, numa Binance da vida, por exemplo, você vai transferir para o seu CPF. Não é para outra pessoa. Mas a pessoa não tem educação financeira, não conhece, ela transfere. E os caras criaram um site maquiando, como se o seu dinheiro estivesse crescendo mesmo. Quando ela veio pedir o resgate, adivinha? Tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada, perdeu muito dinheiro. A gente conhece, né? O Érico tá aqui com a gente nos bastidores, que nós conhecemos um amigo nosso que tomou um golpe, a pessoa se fez que era a irmã dele e ele mandou um dinheiro para conta e não era a irmã dele, entendeu? Então, várias situações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão aí de, às vezes, achar... Não existe milagre, né? Ou, de repente, um amigo meu também quase tomou um golpe. Eu vi um carro lá de leilão, era leilão, o preço estava bom. Aí manda só 30% do valor do carro, achou que ia sair num carro bacana e era um golpe. Pois é, professor. E eu tenho que, infelizmente, dar a péssima notícia que, assim, não contem que você vai ter esse dinheiro de volta. Infelizmente. Não tem garantia nenhuma. O judiciário tá lotado, cansado de muita coisa. Tudo que você puder evitar. O judiciário, eu recomendo que você evite. Então, é tanto que chega um caso pra gente que eu falo, olha, vamos tentar resolver no extrajudicial. Porque se tiver com o extrajudicial, dentro do judicial, você pode sim ter um problema sério. E aí, professor, você deve pensar, caramba, Rafael, mas você fala tanta coisa, como que as pessoas podem se proteger, como é que elas podem aprender? Exatamente. Eu posso falar um pouquinho de alguns materiais que eu já produzi? Claro, inclusive eu ia falar até assim, que numa situação dessa, né, é interessante procurar um escritório que possa dar uma consultoria, já que vai fazer de repente um investimento, e você pelo menos está amparado legalmente, né, e com todos os cuidados. Eu acho que é bacana. Mas sabe qual que é a minha maior missão, professor? Como prevenir. É ensinar esse cara a se proteger. Tá. E qualquer um pode se proteger. É por isso que vou recomendar, vá lá no meu Instagram, é rafael.luizcosta. Rafael.luizcosta, Luiz com Z. Luiz com Z. Luiz com Z. E lá eu tenho uma página só de e-books. Tem uma página inteirinha de vários e-books para que as pessoas acessem, baixem esses e-books. Claro, tem um valor simbólico lá, que tem todo o meu trabalho intelectual. Claro, né? Não tem jeito. Sim, existe um trabalho por trás e tem um gasto, um custo por isso. Claro, né? Claro. Isso é normal. Então tá lá vários e-books para você aprender a se proteger. Tá lá no meu Instagram, lá nos destaques. Também tem cursos gratuitos. Esse daí você não paga absolutamente nada. No meu canal do YouTube, que é o Pode Acessar, POD Acessar. Lá tem cursos gratuitos, inscreva-se lá no canal, né? E já me segue também no Insta. E tem muito material, além dos e-books, tem esses cursos também gratuitos. E a pessoa se educa, professor. Você sabe que eu sou um apaixonado pela educação. Né? A gente conversou muito nos bares. E pode acessar com segurança. Pode acessar com segurança. Não é verdade? Aí, já fiz o trocadilho aí que pode acessar com segurança. Isso é tão bacana, né? Porque a gente precisa discutir isso, né? Agora entrando no meio acadêmico aqui, pedagógico, né? E a gente tem alguns cursos aqui dentro da Universidade Paulista, que eu vou falar para você. Ciência da computação, gestão da tecnologia de informação, que é o TI, análise de desenvolvimento de sistema, que é o ADS, né? E segurança da informação. Isso tudo que você está me falando está mais dentro da segurança da informação? Sim. A segurança da informação ela é bem ampla, né, professor? A segurança da informação, muita gente confunde que acha que é só tecnologia. Tá. A segurança da informação ela é muito além da segurança da tecnologia. A tecnologia é um dos pilares. Tá. Então você tem na segurança da informação pessoas,
processos, ambiente e tecnologia. Então, veja, é um pilar a tecnologia. Então, quando eu falei aqui, o que eu disse? Tem que mudar o seu comportamento. A mudança de comportamento também está relacionada à segurança da informação. Então, sim, o que eu estou dizendo aqui vai mais, se conecta mais com segurança da informação. E eu acho que as universidades, elas devem se preocupar em ter uma disciplina de segurança digital para pessoas, né? Porque, por exemplo, gestão da tecnologia da informação, você vai desenvolver profissionais de tecnologia, né? A mesma coisa, desenvolvimento de sistemas. Mas e aquilo para quem não é da área? Sei lá, uma pessoa um cara que está estudando para ser dentista, para ser médico, né, para ser contador. Esse cara precisa entender de segurança digital. Não para ele se tornar um profissional de segurança digital, mas para ele aprender a se proteger. Então, o meu trabalho ele vai nesse sentido. Né? Eu também tenho um curso gratuito onde eu ensinei as pessoas a, por exemplo, identificar intrusos na rede e com toques na tela. Não precisa ter conhecimento técnico nem nada. Esse vai ser o cara que não vai cair num golpe de um Pix, que não vai cair num golpe da criptomoeda, porque ele está educado. Ele sabe os mecanismos de analisar se um site é verdadeiro ou não. Tudo isso eu ensino no curso. O cara legal. Tem ferramentas gratuitas que ele vai lá, coloca e vê se aquele site é verdadeiro ou não é. Então tem um monte de ferramentas, sim. Então, professor, eu acho que as universidades, elas precisam também ter um tipo de disciplina assim. Porque isso vai, com certeza, manter uma sociedade mais segura. Tá aí uma dica boa aí. Vamos, quem sabe, aí no futuro, aí, dar um grande abraço para a nossa professora Beth Bri, né? A professora Meire Bri, a toda a equipe lá da parte acadêmica, da Universidade Paulista, essa casa que eu estou aí desde 85, né? Uau. Então, mandar uma grande dica aí pro pessoal. Então, você vê, né, como é que é. Você foi para a área de TI, conseguiu trazer mais uma graduação então assim, as pessoas têm que entender, o importante é estar estudando, o importante é estar crescendo, né? E a gente vê que o professor Rafael, né, advogado, professor, está sempre querendo buscar aprender, né? A importância de ter a educação dentro da sua vida, para você, do seu crescimento, né? E isso é uma batalha de todos os dias que a gente tem aqui na Unip, e todo mundo que trabalha com educação, né? Agora, falando de toda essa questão de segurança que é tão importante, né? Que dica você daria mais que seria importante você ver que nem hoje a gente tem lá no Instagram esses bonequinhos avatar, né? Que você sai de dentro da caixinha e você põe toda a sua... Você tá ligado à área de educação, tem lá um óculos, um livro, aí sai o bonequinho, o cara oferece para você, depois você vai ver, o cara tá querendo te cobrar, né? Como é que é isso daí? E vê muita gente dando dica, né? Como melhorar seu Instagram, como fazer os bonequinhos avatar. O que você me fala de todo esse mundo aí, que todo mundo quer sempre soltar na rede social alguma coisa diferente, né? Tem um certo efeito manada, né, professor? Então surge lá uma nova trend, aí, poxa, tá todo mundo fazendo bonequinho de um prompt lá do chat GPT, aí tá todo mundo usando, né? Eu acho que a sociedade, como eu disse, né, ela hoje, antigamente você tinha um Orkut. Que não é da minha época, o Érico que estava explicando para mim o que era o Orkut, né? É da época dele, né? Da época do Érico, né? É da minha também. O Gui nem sabe o que é isso, né? Não sabe. E aí você... antes, o que acontecia lá no Orkut não te afetava aqui. Não tinha muita influência. Hoje, você é o cara da rede social. O que você fizer lá vai refletir aqui. Então, as pessoas se relacionam muito por redes sociais. Né? É verdade. E aí, eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado com a questão das redes sociais é a questão do uso da dopamina. Né? A dopamina vai rolando, daqui a pouco quando você vê, passou 2 horas, você tá lá, né? E não fez nada da vida, né? Então, isso é muito preocupante. O sono, não ficava dormindo, ficava no madrugada lá mexendo, e daqui a pouco você perde o sono. Porque você tá viciado naquilo, às vezes você nem percebe, né? Mas também, professor, tem os critérios de segurança que você precisa ter nessas redes sociais. Então, como eu disse, né? Aquilo que eu expliquei da anatomia de um crime cibernético. Poxa, se o Gui tivesse protegido melhor o perfil dele, talvez ele não teria sido invadido, não teria acessado você e você não teria caído num golpe de investimentos falsos. Então, veja, o que é proteger suas redes sociais?
habilitar duplo fator de autenticação, ter um celular com antivírus, não ficar usando, às vezes... Você sabe que é muito importante você deixar de usar o SMS para receber códigos de senhas. É interessante que você tenha um autenticador do Google ou da Microsoft, porque o SMS ele não é dotado de criptografia. Então, existe muito golpe do chip, né? O cara vai lá, passa o chip, o seu número para ele e ele passa a receber os seus SMS. Então, veja, se você tem um autenticador, isso não acontece, não passa pela operadora de telefonia. Uhum. Então, esses cuidados é importante que se tenha. Olha aí nas suas redes, no seu WhatsApp, se você tem duplo fator de autenticação habilitado. É impressionante como as pessoas não habilitam isso. Olha. Assim, gente próxima a mim já caiu em golpe. Eu perguntei, você habilitou o duplo fator? Não. Às vezes nem sabe o que é, né? Nem sabe o que é. Ouviu e assim, porque as pessoas acreditam que isso não vai acontecer com elas, entendeu? Ah, não, isso daí não... Vai roubar quem tem dinheiro. Não é, gente. Não vai roubar. O cara não sabe se você tem ou não. Ele vai tirar qualquer centavo que você tenha. Então, esse tipo de cuidado é necessário, professor, tá? E agora essas trends aí é de fato a brincadeira, né? Que a rede social promove. E que tem aí todo momento. Falando aí, a gente hoje, você vê, às vezes o celular não consegue armazenar tanta coisa e a gente acaba armazenando nas nuvens. Uhum. Que usa muito. É seguro? Tá lá nas nuvens. Todo mundo fica lá pensando, ele tá aqui em cima da minha cabeça, tá aqui nas nuvens aí, meu. O que é isso? Professor, assim, a gente tem uma máxima na segurança da informação que a gente diz que segurança nunca é 100%. Se alguém disser para você que segurança é 100%, que esse sistema é 100% seguro, desconfie. Não existe isso. Até a NSA foi invadida pelo Snowden, né? Então, quem dirá a questão da tecnologia em nuvem. O que acontece? A tecnologia em nuvem, principalmente dessas big techs, ela é dotada por uma camada de segurança impressionante, né? Você tem fazendas de servidores, camadas e mais camadas. Só que você nunca deve confiar em deixar os seus dados somente lá. E detalhe, tome cuidado com os dados que você sobe para a nuvem. Às vezes as pessoas colocam fotos íntimas na nuvem. Caramba! Então, vale lembrar que essas nuvens são nuvem pública, né? Então, como assim, Rafael? Todo mundo tem acesso aos meus dados lá na nuvem? Não é bem assim. Mas entenda o seguinte, professor, a nuvem nada mais é do que data centers, que são fazendas de servidores, armazenando as informações ali. E naqueles servidores, várias pessoas estão usando o mesmo servidor que você. Então, numa invasão que já aconteceu por diversas vezes, mas isso não vem para a mídia convencional, os seus dados podem ser expostos. Por exemplo, assim que o Snapchat chegou, o Snapchat é aquele que você mandava foto, né? E daqui a pouco ela se deteriorava, se apagava. Uhum. Aí eu fui ler os termos de uso do Snapchat. Primeiro lugar, já está errado porque ele está todo em inglês. Então, a plataforma que está operando aqui tem que estar no nosso idioma. Claro. Já dificulta o entendimento. E aí eu estava dando uma olhada. Na verdade, ela se apaga no aplicativo, mas eles informam que as fotos ficam armazenadas nos servidores deles. Então, veja, se o servidor do Snapchat for invadido, pelo menos na época, não sei se isso mudou hoje, imagina só, você pode ter uma foto sua divulgada aí. Então, olha os cuidados que você precisa ter. Então, a nuvem, ela é fantástica, né? Se você usa um chat GPT da vida, é por conta da computação em nuvem, né? Mas é seguro? É seguro até a página 2, tá? Então, é claro que, poxa, é mais provável que alguém invada o seu servidor que está aqui na sua rede do que um servidor do Google, que está muito mais protegido. Mas não é 100% impossível. Porque, como eu disse, né, o elo mais fraco é você. A ponta Às vezes, mais fraca. você está numa rede sem fio pública, o cara invade seu armazenamento, né? E tem um detalhe, as pessoas não fazem ideia da quantidade de dados que vazam todos os dias. Tem nesse momento deve estar tendo muita... Não, com certeza. Nesse momento você tem um vazamento de dados. E eu sempre recomendo e ensino as pessoas como saberem se seus dados foram vazados ou não. E o que fazer. Aí outro comportamento. Criar senhas fortes, né? Que eu falei do duplo fator de autenticação, mas não falei da criação de senhas. Evite repetir senhas.
Então o cara tem uma senha para tudo. Você tem uma senha para tudo, professor? O pior que eu tenho, viu, gente? Não vou falar para vocês. O pior que eu tenho é aquela tradicional para tudo. Pois é, então, o ideal é que você não fique decorando as senhas. Porque o que você vai fazer? Você vai criar uma senha para você decorar. Qual que é a consequência disso? Você vai usar essa senha para tudo, porque você já decorou. O ideal é que você tenha uma senha mestra dentro de um cofre de senhas, e ali sim você olha a senha que você criou. E você use um gerenciador de senhas e um gerador de senhas. Eu não decoro minhas senhas, é impossível. Eu tenho um cofre, eu decorei uma senha apenas, que é a senha do meu cofre. E aí eu pego tudo que eu for logar, por exemplo, vou me logar no gov.br. Eu não sei a senha, eu tenho que buscar no meu cofre, olhar e aí sim eu colo lá, entendeu? Olha que dica bacana. Você sabe para você. Eu acho que muita gente deve fazer. Você vê, olha a importância de a gente ter uma pessoa que nem o professor Rafael, doutor, dando essas dicas. E a gente vai olhando aqui, o Gui já me dando, chegando ao quase o final do nosso programa. Passou rápido. Passou, né? Adiantaram o relógio. Adiantaram o relógio, né? O Gui fez. Eu sabia que ele queria te sacanear. Ele quer ir embora, chegou cedo, né? Então... entendeu? Então ele sabia que ele ia fazer. Mas a gente fica contente de receber aqui no Unipod um profissional, um educador que está sempre passando conhecimento para as pessoas. É isso que a gente precisa, né? Obrigado. E a gente até nos bastidores trocamos a gente conversou bastante até da experiência que ele teve nos Estados Unidos e a experiência que eu também tive lá. Fala um pouquinho antes da gente estar finalizando aqui nosso Unipod de hoje, né? Com o professor Rafael. Como é que foi a sua experiência nos Estados Unidos? Que lá também a gente sabe que a tecnologia, respira a tecnologia em tudo, né? Sim, com certeza. Por isso que a NASA está lá. Por isso, né? Eles têm coisas fantásticas, né? A gente também criou bastante coisa, professor, mas como não tem tanto incentivo, a gente acaba perdendo, né, essa propriedade intelectual para lá, né, para os Estados Unidos. Mas, nossa, o intercâmbio que eu fiz foi fantástico, porque a gente foi lá conhecer um pouco do que nós tínhamos, né, dentro da área de redes de computadores. Então, na época, professor, nem se falava muito em computação em nuvem, né, que é a tal da nuvem, né? Não se falava tanto, a gente estava vendo engatear, e os Estados Unidos já estavam bem à frente, né? Então, ter ido para os Estados Unidos, em primeiro lugar, né, é muito importante você ter esse tipo de experiência. Então, a partir do momento que eu me expus àquilo, aquela questão da tecnologia evoluindo daquela maneira, isso trouxe um ganho muito impressionante para mim, né? Que hoje sou um educador. Na época eu nem sonhava em ser um educador, né? Então aquilo realmente me expôs a muita tecnologia que não existia aqui. Então eu tive uma experiência lá onde a gente visitou a prefeitura de Asheville, né? Eu fui para Carolina do Norte, então a gente visitou Asheville, a gente visitou a prefeitura, e lá dentro da prefeitura tinha um cara que ele desenvolveu dentro de um console de videogame um software que simulava se tantos litros de água inundasse ali a cidade, o que poderia acontecer em cada estádio. E o cara mostrava isso com o joystick, né? Caramba! Então foi muito fantástico ver aquilo. E aí a gente viu como que realmente o americano ele respira planejamento, né? E respira tecnologia. Então, foi muito rico, né, ter ido para os Estados Unidos. E, lógico, eu tive o prazer de assistir um jogo do Washington Wizards. Lá na NBA. Isso então... é tão legal. E eu falo que eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, foi a primeira vez. Você vê a tecnologia ali nos parques da Disney, você ter a sensação de voar num Avatar, né, no filme, entrar dentro do filme Avatar. Nossa, você estar num Tron, você sabe, o Harry Potter, você poder, naquela moto Harry Potter, você poder... eu falo, é muita tecnologia, né? Então a gente fica impressionado, né? Como a tecnologia está em todo lugar, né? Mas com cuidado, com respeito, né? Isso é tão bacana. Professor Rafael, é muito bom ter uma pessoa que nem você aqui no Unipod. Agradeço aí o Érico e o Gui aí que fizeram a ponte aí, a gente já é amigos, o Gui, né? Foi o Gui, né? O Érico melhor nem citar o nome. O Érico ficar fora dessa, né? Então, tá aqui agradecendo. Mas o que eu falei para você, que sempre no final de todos os nossos programas aqui do Unipod, ou Trocando Ideias, mandar um grande abraço pro Marcos Dias, né? A gente faz um ping-pong.
É mesmo? Eu falo uma palavra, você tem que me devolver rápido e bem objetivo. Eu preparei para isso, hein? Mas você é bom. Vamos lá. Estudos. Fundamental. Tecnologia. Minha grande paixão. Educação. O pilar. Diploma. Aê! Consequência. Família. Uma das coisas mais importantes da vida. Por fim, amor. Meu filho. Isso. E esposa. Minha esposa, claro. Então, manda... Que é consequência, né? Manda um grande beijo, um grande para seu filho, para sua esposa. Sim. Mande um grande beijo lá para eles. Claro, mandar um beijão para minha querida esposa, Joana, o meu filho Benjamin, minha mãe também, né, que tanto me apoiou. E hoje eu quero posso fazer uma homenagem aqui, aniversário da minha avó, cara. Olha então, que... Eu sou criado por vó, né, fui criado pela minha avó, então amo tanto minha avó. Parabéns, vó, muito obrigado. Que foi a minha avó que, inclusive, era aquela pessoa que me dava o dinheiro para eu fazer meus cursos, né? Para eu conseguir ir, não precisar ir a pé. Às vezes ia a pé ou de bicicleta, né? Fazer os cursos lá onde eu tinha que fazer. Então, a minha avó tirava um dinheirinho que ela tinha para que eu pudesse estudar. Muito obrigado, vó. Espero ter retribuído, né? Qual foi o primeiro curso que você fez? Você lembra? Primeiro curso que eu fiz? Educação. Foi capacitação básica para o trabalho. É mesmo? Fiz lá no CEPRO, lá dentro do Rio Branco. Eu passei nas provas e aí eu ia de bicicleta, às vezes tomava chuva, tá? No meio do caminho chovia e aí eu ia pro curso mesmo assim. Cheguei lá ensopado, o pessoal cansou de me dar roupa para usar, para poder estudar. É mesmo? Mas o primeiro curso foi esse, capacitação básica para o trabalho. Nem existe mais. E vamos mandar um grande abraço pro professor Luciano, que foi seu professor de capoeira. Não sei se vocês sabem, o professor Luciano foi professor de capoeira do... Cipó, mas conhecido como o nosso aluno de fisioterapia, né? E lá manda... em Cotia. Lá em Cotia, né? Olha só. Tinha 9 e 10 anos. Olha que legal. Então, professor Rafael, doutor Rafael, faz as considerações finais, aí quiser de novo reforçar os seus contatos, suas redes sociais, por favor, está aqui liberado para você. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por poder estar aqui nesse podcast fantástico. Obrigado, professor, pelo convite. E você fique sempre esperto com a sua segurança digital. Para isso, você pode me seguir lá no rafael.luizcosta. Rafael.luizcosta todo dia tem conteúdo educativo te dando dicas para que você não caia em golpes digitais. Então, me sigam lá porque eu tenho certeza que você vai se manter muito bem informado. Lembrando, Luiz com Z. É isso aí, Luiz com Z. Né? E sempre quando a gente chegar no final, quero também agradecer todo o pessoal da Unip, toda a nossa parte técnica, o Gui, o Érico, o Douglas, o Marcos Dias, né? E que nem eu falei para você, é o primeiro podcast da Universidade Paulista, que estou falando em relação ao Brasil e Japão, uma instituição. Legal. Então, começou aqui de Tabouna Serra, graças a essas pessoas que estão aqui nos bastidores nos ajudando, todo momento, incentivando, porque não é fácil você trabalhar com educação. E vamos fazer nosso brinde final, que é importante, com água. Já tomou o café aí? O café foi patrocinado por quem? Pode fazer a propaganda. Pode mostrar? Pode fazer a propaganda. Café, essa xícara, inclusive, ficou muito boa, hein? Olha que xícara fantástica. Para Flex Soluções em TI, né? Quem nos apoiou aqui, né? Olha, Soluções em TI. Tá ligada a você. Tá ligado, é isso aí. Com certeza. Professor Rafael, doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença no nosso Unipod. Mais uma vez, agradecer a todos que estiveram acompanhando a gente nessa caminhada na educação. Segue a gente lá no nosso Instagram, né? E até a próxima com um convidado sempre especial. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.